Sprung. Mulheres rendidas aos pés de Jesus em obediência. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Se encontra isso em Lucas, capítulo 1, versículo 29 ao 38. Submeter nossa vontade ao querer divino é uma tarefa difícil, principalmente quando não entendemos bem qual é a vontade do Criador. No entanto, não há como viver plenamente nosso relacionamento com o Senhor se não rendermos nossa vontade à de Deus. Essa rendição tem de ser uma entrega absoluta e definitiva, ou não funciona. A vida de Maria, mãe de Jesus, revela uma das mais fantásticas histórias de rendição e obediência ao chamado de Deus, que nos ensina que confiar e obedecer nos leva a desfrutar do melhor do Senhor. Maria, provavelmente uma adolescente, cuidava de sua vida rotineira enquanto se preparava para desposar o carpinteiro José. O Altíssimo a escolheu para um papel extraordinário, trazer ao mundo o Redentor da humanidade, participando de modo especial do milagre da encarnação em um nível que nenhum outro ser humano poderia compreender. Maria vivia em Nazaré, cidadezinha menosprezada pelos israelitas, como dizia em João 1,46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Indagou Natanael. Mas foi justamente nesse lugar que Deus encontrou um coração que preenchia todos os requisitos necessários para cumprir um papel de destaque no ministério da encarnação da palavra viva. Aquele dia aparentemente seria mais um como outro qualquer naquela pacata cidadezinha. Mas não foi. Maria aguardava o casamento dentro do ano da preparação, como mandava o costume da época. O noivado durava aproximadamente 12 meses e era um tempo necessário para que o noivo preparasse o lugar de morada do casal e a noiva o seu enxoval. Para ambos, era um ano não só cheio de tarefas, mas também de reflexão e preparação pessoal para a santa aliança do casamento. Maria e José estavam justamente nessa fase quando veio a notícia da gravidez da moça. Por isso, José quis fugir para não envergonhá-la e até para evitar que ela fosse punida por suspeita de ter praticado sexo antes do casamento. Maria estava grávida, e o que era indiscutível, mas o filho não era dele. Portanto, o melhor seria abandoná-la em segredo, levando sobre si a culpa do casamento desmanchado. Quando José acordou, fez o anjo do Senhor lhe haver ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Assim José ficou e casou-se com Maria. O chamado de Maria foi surpreendente, espantoso, maravilhoso. A Bíblia relata que Deus mandou o anjo Gabriel em um dia comum, numa hora qualquer, a fim de convocar uma mocinha cuja única preocupação era com o enxoval e com o casamento marcado para participar do fenômeno máximo da humanidade. O coração de Maria estava a mil, o que significava aquela visita. Não foi só uma voz que ela ouviu, não foi um sentimento no coração, ela viu o anjo. Gabriel apareceu a ela de forma física, tangível, visível, e ali estava ele na sua frente dizendo palavras extraordinárias. O mesmo ocorre conosco. A princípio não entendemos o que está acontecendo, pensamos o que Deus está querendo comigo, o que Ele está me chamando para fazer. Só pode ser coisa da minha mente. Não é assim muitas vezes que acontece? Como Maria também foi, confusa,
Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Lucas 1:29. E aí o anjo apresentou a proposta mais incompreensível que alguém poderia receber. Uma virgem noiva iria conceber e dar à luz ao Filho de Deus. Só podia ser brincadeira. Mas ela aceitou, obedeceu. Naturalmente, Maria fez perguntas pertinentes sem ser desobediente. Como isso aconteceria se ela era virgem? A explicação do anjo, mesmo que ainda tivesse dúvidas, foi definitiva para que soubesse que fosse como fosse, acontecesse o que acontecesse. Aquela missão era dela e a jovem precisava confiar e obedecer ao chamado de Deus. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse, aquela missão era dela e a jovem precisava confiar e obedecer ao chamado de Deus. Ao aceitar a missão, a moça teria sua honra posta em dúvida pela sociedade. Arriscaria o seu casamento, correria o risco de ser apedrejada, desprezada e envergonhada, entregaria o controle da própria vida. E foi o que ela fez. Maria confiou. Se Deus o estava chamando, ela se responsabilizaria por todas as consequências. A ela só cabia obedecer e dar o seu melhor. A escritora Batista Nancy Duslec escreveu seu livro O Grito das Incluídas, uma reflexão interessante sobre essa situação. Maria assustou-se com o anjo, ouviu o que ele tinha a dizer, mas pôs-se a pensar. Decisões sérias são tomadas depois de muito ponderar e analisar as situações. Maria deve ter feito muitas perguntas ao anjo antes de decidir. Ela não foi aceitando só para se tornar uma celebridade e receber as honras que sabia que teria. Ela questionou e o anjo pacientemente respondeu a todas as suas dúvidas. Deus nos respeita e abre espaço para os nossos questionamentos. O importante é que depois de conhecer todos os riscos, Maria diz sim, aí está o seu caráter. Apesar de todos os riscos, ela aceitou o desafio. Ela poderia ter dito não, alegando uma porção de razões, mas perderia o privilégio de ser mãe do Salvador. Todo privilégio carrega consigo responsabilidades e risco. Maria aceitou e foi em frente. Maria rendeu-se e obedeceu de corpo e alma ao seu Senhor. Ela rendeu-se mesmo tendo um papel coadjuvante, sem glamour, glórias ou louvores terrenos. Um papel que lhe daria uma caminhada de apreensão, sofrimento e dor, tanto que o profeta Simeão a avisou. E assim se cumpriu. Maria ouviu o chamado de Deus e, por obedecer à voz divina, uma espada transpassou a sua alma. Acabada sua participação na gestação de Jesus, Maria viveu como espectadora daquele que seria o maior acontecimento da terra, a vida, a morte e a ressurreição do Cristo. Viveu como espectadora da vida do próprio Filho, que dali em diante seria chamado de Filho de Deus. Se Deus a chamou, e você tem certeza disso, obedeça e dê o seu melhor. Ele pode lhe pedir coisas das mais simples, e essas são fáceis de obedecer. Mas pode também requerer tarefas difíceis, como foi com Maria, que vão além de nosso raciocínio humano e da nossa vontade. Diante disso, é preciso confiar, lembrando que o Senhor se responsabiliza por seus chamados. E a esse respeito, escrevi o livro Mulheres que Comove o Coração de Deus. Confiar absolutamente em Deus é agir com base nessa confiança, talvez seja uma das coisas mais difíceis para um cristão. É um aprendizado passo a passo que não se consegue de repente com conhecimento superficial ou distante de quem seja Deus. Confiar plenamente em Deus exige intimidade, aproximação, conhecimento de quem Deus é e de seus atributos. Quem nunca duvidou da presença de Deus ao seu lado, do cuidado de que Ele se importa com você? Quem nunca esteve fora do esconderijo do Altíssimo e deixou de sentir sua sombra a descansar-lhe o coração? Quem nunca sentiu isso que joga a primeira pedra? As lutas e incertezas da vida nos tornam seres desconfiados, inseguros, difíceis de confiar e por isso de receber cuidados e atenção. Mas Deus nunca desiste de nós.
Mesmo quando vacilamos, Ele não vacila. Nos ama e nos atrai para esse amor eterno que jamais rejeita. A obediência. O exemplo de Maria nos revela como é possível obedecer a Deus e assim agradá-lo. Ele nos mostra como render-se aos pés do Senhor é uma forma de mostrar amor por Ele. Quem o ama não pode viver sem querer satisfazê-lo. A obediência agrada a Deus porque Ele criou os seus mandamentos para o nosso bem e os seus planos são bons planos de paz. São planos de paz. Durante tempos difíceis e de lutas, saber disso aquieta o nosso coração com esperança para o futuro, mesmo que num primeiro momento o amanhã pareça nebuloso aos nossos olhos. Quando poderia Maria imaginar, destroçada emocionalmente como estava ao pé da cruz, que a morte do seu filho não era o fim, mas o triunfo, o caminho da vitória sobre a morte? Quem poderia supor que Jesus, pouco tempo depois, ressuscitaria, reconciliando com Deus a humanidade pecadora? Para ela, aquele momento era de profunda dor, mas havia uma promessa, uma esperança no futuro. Obedecer a Deus nos afasta do pecado, nos leva a uma intimidade santa com Ele, nos conduz ao crescimento e ao amadurecimento da fé. A obediência que devemos ter ao Senhor vem como resposta sincera ao seu amor, pelo respeito a quem Ele é, por confiar naquele que tudo pode e tem sempre o melhor para os seus. Não é uma obediência baseada em sacrifícios e purgações de pecados, pois esses já foram pagos na cruz. E lembre-se sempre, a Bíblia diz que a obediência é melhor que o sacrifício. Nas minhas andanças pelo Brasil como coordenadora do Desperta Débora, conheci uma mulher chamada Suzana e ouvi a sua história, um relato de desobediência ao Senhor, de arrependimento e reconciliação. Quando a escutei, ela começava-se a chegar às Déboras, as mães de movimento de oração pelos filhos, impulsionada pela necessidade. Suzana havia entregado a vida ao Senhor havia mais de 15 anos e, segundo ela, tinha sido muito bonito ver com que alegria ela o apresentava a todos. Chamava a mesma atenção e fazia diferença por onde passava. Jesus brilhava por meio da vida de Suzana. Mas com o tempo, a carreira, o sucesso, o poder lhe subiram à cabeça e ela foi se afastando dos pés do Senhor. Começou a andar por caminhos estranhos. A luz de Jesus foi perdendo o brilho em sua vida. Deslumbrada com o que estava vivendo, Suzana se esqueceu do que o Senhor havia planejado para ela e que um dia lhe dissera a Deus que tomasse a direção de sua vida. Com base no seu próprio entendimento, aquela mulher seguiu em frente, deixando a vida levá-la ao sabor do vento, afastando a cada dia mais, desobedecendo a tudo ao Senhor. Suzana conseguiu muitas coisas, construiu uma excelente carreira, obteve sucesso, adquiriu bens, construiu um novo casamento, mas lá no fundo tinha um vazio. Era como se o espaço enorme faltasse ser preenchido dentro do peito. Alguns anos passaram, daqui depois de muitos sofrimentos, Suzana começou a se lembrar do Senhor e a voltar para Ele. Aos pouquinhos, medrosa, envergonhada a princípio, mas voltando, e foi assim que a encontrei. Penso que um dia ela vai dizer o que Maria disse ao anjo, que é uma serva do Senhor e que se cumpra a divina vontade na vida dela. Oro mesmo por isso, para que enfim Suzana tenha paz e se entregue à obediência. Oro para que aquele espaço vazio enorme dentro dela seja preenchido. Oro para que ela se renda totalmente aos pés de Jesus. O ser humano tem muita dificuldade para obedecer. A rebeldia e a desobediência se fizeram presente entre a humanidade no início, quando o primeiro casal optou por fazer o que não lhe era permitido, mesmo depois de Deus ter lhe dado tudo e só proibido uma única coisa. Com isso, a humanidade se desgraçou. Todos temos nossos momentos ruins de rebelião e desobediência. Somos pecadores e em nós está a semente da transgressão. Muitas vezes preferimos tomar decisões individualistas, preferimos andar por atalhos enganosos e nos deslumbrarmos com luzes coloridas e falsas que só servem para nos afastar do verdadeiro caminho de Deus. Frequentemente, cometemos o maior dos erros, que é relativizar o pecado, porque, afinal, todo mundo faz. Um mundo condescendente e apoiador do pecado aplaude nossa rebelião e nos sentimos uma estrela no palco. No entanto, Jesus foi muito objetivo quando disse
Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ouvir e praticar, duas ações poderosas para afirmar a nossa vida. A importância de andar em retidão nos caminhos do Senhor fica clara quando lemos as palavras de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. De nada adianta buscarmos nos relacionarmos intimamente com Deus em amor se descumprirmos sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim, a obediência é um elemento indispensável a quem deseja ter uma vida plena com o Senhor. Magnificat, cântico de louvor de Maria, quando encontrou-se com sua prima Isabel, é uma das mais lindas peças de oração que já ouviu em reconhecimento ao Deus soberano. O início sempre me emociona. Maria respondeu: minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Lucas 1, 46 ao 49. E a esse respeito, Nancy Ducilec escreve: o seu cântico, Maria começa reconhecendo a soberania de Deus. Uma mulher judia é a primeira pessoa no mundo a saber que o Salvador estava prestes a chegar. Também foi uma mulher quem descobriu que Jesus havia ressuscitado. Tanto o nascimento quanto a ressurreição de Jesus foram primeiramente reconhecidas por mulheres. Que privilégio! Numa sociedade em que elas jamais seriam testemunhas de situações tão importantes, quanto privilégio! Maria teve a sua missão, confiou, obedeceu, deu o seu melhor e a cumpriu com excelência. Cada uma de nós tem sua missão e, assim como a mãe do Salvador, devemos confiar, obedecer, dar o nosso melhor e cumpri-la com excelência. O que você precisa fazer para viver uma verdadeira obediência? Tão somente render-se aos pés de Jesus. O que você pode fazer para intensificar a postura de obediência de Deus na sua vida? Renda-se ao Senhor, obedeça. Tenha sua vida devocional, se aprofunde e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu preciso te conhecer. Eu não quero ter essa vida rasa, mas quero ser como Maria, que se rendeu aos teus pés, independente do que viria a acontecer. Ela confiou em ti. Então eu também quero confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém.